Como lidar com os aspectos tensos de março e meados de abril de 2022? Os acontecimentos individuais e coletivos podem ser em parte observados e abordados na análise de movimentos planetários, que se apresentam em forma de conjunções, quadraturas, oposições, que nos mobilizam energeticamente nos múltiplos setores de nossas vidas. Entendê-los pode ser um caminho interessante para nos prevenirmos mental, física e espiritualmente para períodos mais tensos e impactantes. Bom conhecer a tábua da maré antes de sair para pescar. Nem sempre são evitáveis os desdobramentos de aspectos tensos planetários, mas muitas vezes são situações que poderão ser vivenciadas de forma menos negativa, desde que consigamos encontrar uma forma de mobilizar aquele aspecto de forma consciente e positiva, retirando o melhor conhecimento da experiência vivida. Para entender o céu neste exato momento e atuarmos sobre ele de forma positiva e prudente, algumas informações de astrologia mundial são importantes. Em março, nós temos tido alguns aspectos importantes relacionados aos planetas Marte, Vênus, Saturno, que estão em quadratura com o planeta Urano, bem como os planetas Júpiter, Netuno e Mercúrio, que estão conjuntos sobre o signo de Peixes. Sem contar com os rápidos movimentos da Lua e o Sol que transita nesse momento em Áries. Então vamos entender um pouquinho como estes planetas e estes movimentos podem estar atuando sobre as questões coletivas. Observamos que a tríplice conjunção do planeta Marte, Vênus e Saturno sobre o signo de Aquário mantém um contexto de grandes tensões relacionadas à guerra entre Ucrânia e Rússia, especialmente porque esse conjunto de planetas está em quadratura, em aspecto tenso com o planeta Urano sobre Touro. Urano representa as forças de resistência ucranianas, com Zelensky na liderança de seu país e de seu povo, contra o poderio bélico, representado por Marte, poderio econômico, representado por Vênus, e o ditatorialismo de Putin, representado por Saturno, que simboliza basicamente o conservadorismo. Nesta semana, em 24 de março, a Assembleia Geral da ONU mais uma vez aprovou nova resolução contra a Rússia pela crise humanitária causada na Ucrânia. Zelensky fez uma declaração impactante e um pedido de apoio ao mundo. Provem que estão conosco. Provem que não vão nos deixar. Provem que vocês são de fato europeus. E então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão, afirmou o presidente da Ucrânia. No mapa de 1º de março, quando Zelensky fez a sua primeira comunicação para os países europeus, sua fala demonstrou um profundo e extenso poder de comunicação pelo chamado à defesa de seu país para a resistência. No dia então 1º de março, Urano, que representa o revolucionário, estava em quadratura com Saturno, que representa o conservador, que estava conjunto com Mercúrio, que é o deus da comunicação, com a Lua, que acaba atuando sobre o nacionalismo, trazendo uma comunicação mais emocional, tornando então Zelensky cada vez mais aceito e popular mundialmente em defesa de seu país e na conquista de mais aliados. Mas certamente, como é próprio desses aspectos planetários tensos, é distante de encontrar soluções pacíficas para o conflito. Essa quadratura Marte, Vênus e Saturno, infelizmente, vai permanecer ativa até dia 31 de março. Apenas em 1º de abril encontraremos aspectos menos tensos e, quem sabe, o início de possíveis conversações ou medidas de retirada dos civis com mais segurança sejam possíveis, talvez durante o período de 1 a 6 de abril, mas depois nós retornamos com muita tensão e outros aspectos em abril. Abril não será um mês fácil. Aspectos tensos com Vênus sobre Aquário e Urano sobre Touro justificam desajuste econômico, taxas de inflação crescentes,
aumento do preço de alimentos, a fome e os problemas sobre territórios. Entretanto, Vênus também se refere à música, e em Aquário à música eletrônica. O Lollapalooza Brasil é um festival de música alternativa que tem acontecido agora, de 25 a 27 de março, no Autódromo em São Paulo, depois de 2 anos sem programação por causa da pandemia. Uma estrutura do espaço Onix da Chevrolet caiu e atingiu uma pessoa durante o evento Lollapalooza. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver as pessoas se abrigando da chuva quando a estrutura de aço cai. Logo em seguida, as pessoas correm para ajudar o rapaz que foi atingido e permaneceu embaixo da armação. E domingo é dia de Oscar. As artes, a música e o cinema estão em alta. Há um aspecto de natureza bem positiva, com Júpiter conjunto Netuno sobre Peixes e o planeta Mercúrio da comunicação, reunindo as pessoas e trazendo a público toda a produção de músicos, artistas, produtores. E no plano pessoal, atentemos para a regência dos planetas em relação também aos setores da nossa vida. É difícil a gente poder falar sem olhar a carta natal pessoal de cada um, mas vamos fazer um exercício para tentarmos entender para quem estas conjunções e quadraturas podem impactar mais. Então vejamos. Saturno está relacionado aos ossos, às articulações, à coluna vertebral, e como ele está transitando sobreposto a Marte, predispõe as pessoas a problemas na cervical e na área superior da cabeça. Como ambos estão transitando sobre o signo de Aquário, precisamos atentar também para a área dos tornozelos, para os vasos sanguíneos, e a gente tem que tomar um certo cuidado com a hipertensão. Mas também precisamos tomar cuidado com os acidentes, as dores e as doenças cardíacas decorrentes disto. Associada a esses 2 planetas, ainda temos a presença de Vênus. E Vênus rege a área do pescoço e também rege os rins, a garganta e a glândula tireoide. Como Marte está relacionado aos processos inflamatórios e ele está conjunto com Vênus, precisamos então atentar para doenças de natureza infecto-contagiosas, que podem atingir a garganta, como também as inflamações renais, as pedras nos rins ou litíase, pois Saturno pode tornar mais densa e espessa a urina. Como tudo isso está em quadratura com Urano em Touro, alguns signos tendem a sentir de forma mais impactante o trânsito desses planetas. Então vamos ver quem é que pode ser impactado negativamente com relação a isso. Talvez os taurinos, o seu signo oposto de Escorpião, os aquarianos e o signo oposto que é Leão, os capricornianos devido ao trânsito de Saturno, especialmente os arianos devido ao movimento de Marte, e também a Libra, que é exatamente o signo contrário, mas que também é regida por Vênus, que está em conjunção com Marte. Vamos tomar cuidado com os acidentes em velocidade, motos, esportes radicais, para que a gente não sofra consequências desse trânsito tão complexo. Bom período para exercícios, atividades físicas com música, por causa de Vênus. Considere também, como há uma conjunção de Júpiter e Netuno sobre Peixes, que a gente pode vivenciar bastante a arte, a música, a criação artística de forma muito prazerosa. Como Saturno também está presente nessa conjunção, os idosos podem se beneficiar com uma rotina diária de exercícios, ou talvez eles devam retomar os seus tratamentos. Como essa conjunção tríplice está em quadratura com Urano e esse planeta representa a modernidade, a gente tem um influxo maior sobre o uso de computadores e aparelhagens eletrônicas. O cinema, a fotografia, o designer gráfico, todas as formas de arte que se utilizam de aparelhagens eletrônicas estarão também em alta. Este é um período de realizar projetos de decoração, modernização do ambiente em que se vive. Decoração em função da Vênus e do estético, e Saturno que envolve as estruturas, por exemplo, a nossa casa. E no trabalho tende a ser um ambiente mais informal, com menos horários estabelecidos e uma liberdade jamais experimentada.
Muitos trabalharão em home office daqui para frente. Assim, atentemos para este período e realizemos atividades que possam suavizar e atenuar os efeitos negativos desses aspectos. Seguramente, quando vivemos positivamente um dado aspecto, ele tende a reduzir os danos em nossas vidas. Portanto, vamos rezar. Vamos evitar conflitos e discussões, pois os conflitos podem desencadear rupturas. Então, procure resolver os problemas quando você não estiver com a cabeça quente. Como Saturno está presente em quadratura com Urano, não tem como perdurar o antigo. Faça o possível para aceitar as inovações de forma criativa e flexível. É inevitável a mudança. Procure também de cuidar de suas finanças e não gaste em demasia. Seja econômico, simples e faça uma utilização consciente e prevenida do seu dinheiro, pois Urano em quadratura tende ao imprevisível, que não permitem grandes planejamentos e que nem sempre perduram durante muito tempo. Parece que eu estou falando de um mar revolto, em que o movimento das ondas não tem uma direção definida e o vento torna menos seguro para a navegação. É preciso cuidado para não perder a direção do barco. Não tem certeza? Dá para esperar? Às vezes vale a pena dar 2 passos para trás para conseguir voltar depois a viajar com mais segurança. Como parte do mês de abril tem aspectos tanto positivos quanto negativos, para investimentos de risco é preciso cautela. Talvez algo possa parecer extremamente interessante e uma reviravolta pode levar a perdas financeiras consideráveis. Pode haver uma instabilidade com relação a bancos, financiamentos, sistemas eletrônicos, tanto quanto uma instabilidade em relação à parte elétrica e à conexão da internet. Outras áreas com destaque para o final de março e abril é a área farmacêutica de cosméticos, a área química, turismo, e especialmente em relação às regiões litorâneas ou cidades com águas termais, decoração de interiores, como eu já falei, a arquitetura e as construções de natureza mais moderna, e o desenvolvimento de vacinas, medicações, as práticas integrativas e complementares e suas múltiplas técnicas de abordagem holística e energética, os esportes e, infelizmente, o setor bélico. Bem, o segredo e o grande aprendizado é o equilíbrio mental, emocional e espiritual, para conseguir lidar com desafios múltiplos no campo social, político, econômico e financeiro. Quando o contexto não está bom, a gente cuida do equilíbrio interno. Assim, respire, caminhe, dance, medite, cante, crie, ore e volte-se para a natureza. Vá para a praia, contemple e sempre que possível reflita antes de tomar alguma atitude. E mesmo assim você se sentirá às vezes atropelado por novidades, tendo que tomar decisões rápidas para solucionar temporariamente problemas. Pois, como foi explicado, as soluções não serão perenes, serão úteis naquele momento, mas tenderão novamente a se modificar. Vocês perceberam os ipês como estão bonitos pela cidade? A cidade está florida. Vocês perceberam? Todos vocês têm apreciado a primavera? Ou será que estão tão ocupados, apreciando a sua própria mente, apreciando os seus dissabores e suas preocupações, que não observam a beleza do dia? A beleza da luz que em cada estação, mesmo nesse nosso Brasil aqui de São Paulo do Sul, em que as estações são tão pouco reconhecidas, a gente percebe a luz muda. Buda falava disto também para nós humanos, que alguns de nós só vamos dar valor à nossa própria existência quando ela estiver chegando ao fim. E ele nos estimulava a dizer, aprecie agora. Não aprecie quando você tiver um diagnóstico terminal, não aprecie quando você estiver nos últimos estertores da morte, mas aprecie cada momento da sua vida, porque não há nada fixo nem nada permanente. A vida é transitória, a doença é transitória, a alegria é transitória, a depressão é transitória.